Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. Hoje estamos completando um mês de leitura da palavra de Deus, 31º dia. Olha que bênção! Eu iniciei esse propósito dia 1º de janeiro, hoje dia 31, um mês completo. E amanhã, na próxima leitura, teremos uma surpresa. Trarei uma surpresa muito especial para vocês aqui no canal. Amém? Então aguarde que amanhã vai ter uma bênção aqui no nosso canal. E eu já convido você que chegou nesse vídeo, que está assistindo agora, esse primeiro vídeo, a fazer parte desse propósito. Te convido a fazer parte, se juntar aos demais irmãos que estão aqui todos os dias lendo a palavra de Deus, adquirindo o hábito da leitura. Nós, como cristãos, temos que nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos aproxima cada vez mais da presença do Espírito Santo, da presença do Senhor. Nós temos que fortalecer nossa fé, aquela palavra que nós precisamos ouvir, que vai de encontro às nossas situações, nossos problemas, circunstâncias, qualquer que seja o problema, o Senhor tem uma palavra para falar ao teu coração. Amém? Então, 15 a 20 minutos por dia, nós nos dedicamos aqui à leitura da palavra de Deus, menos de 1,5% do seu dia. Então, clique aqui acima e comece o seu propósito. Amém? Tem a playlist aí iniciando a partir do dia 1º e grandes coisas Deus fará na sua vida a partir do momento que você buscar cada vez mais essa intimidade com o Senhor. Antes da leitura do dia de hoje, vamos orar agradecendo ao Pai por esta oportunidade. Amém? Antes de orar, já peço que os irmãos deixem um like nesse vídeo, que é muito importante para que a plataforma entenda a relevância e perceba que vocês estão gostando, estão participando e partilhem, né? O próprio YouTube vai estar partilhando para outras pessoas esse propósito do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Feche seus olhos e desprenda-se de tudo aquilo que possa estar tirando da sua atenção, seu foco de ouvir a palavra do Senhor ao seu coração no dia de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso és Tu em nossas vidas. Deus, nós reconhecemos a importância de buscarmos cada dia mais estarmos perto de Ti. Senhor, o Senhor sabe, Pai, das nossas dificuldades, dos nossos problemas no dia a dia, mas, Senhor, que este momento seja especial, para que todos os dias nós possamos, Pai, buscar ouvir a Tua doce voz através das Tuas Escrituras. Ó Espírito Santo, conduz a leitura no dia de hoje, fala aos corações de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Abençoa cada vez mais com a Tua misericórdia e com Teu amor. Senhor, dependemos de Ti, sem Ti nada somos. E a Tua palavra é maravilhosa porque ela sempre vai falar aos nossos corações. Assim louvamos e Te agradecemos por mais esta rica e maravilhosa oportunidade. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. 31º dia. Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 11. Iniciaremos hoje no capítulo 11, livro de Êxodo. Capítulo 11, no livro de Êxodo, Moisés anuncia a 10ª praga. Amém? Vamos lá, começa da seguinte forma. O Senhor Deus disse a Moisés: vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei: o Senhor Deus diz: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor Deus disse a Moisés:
O rei não vai dar atenção a vocês para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do país. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12, dando continuidade. A Páscoa. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de um ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. A festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. Pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais a filhos. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. A primeira Páscoa. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando os seus filhos perguntarem: o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. A 10ª praga, a morte dos primeiros filhos dos egípcios, ou então a morte dos primogênitos. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito.
desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país, vão adorar a Deus o Senhor como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora, e peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saem do Egito, versículo 37. Os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como uma noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. As leis a respeito da Páscoa. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa, porém todo escravo comprado poderá comer dela, depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que tiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Amém. Após muito tempo, 430 anos, sofrendo no Egito, finalmente o povo é liberto pelo Senhor após as 10 maravilhas que ele fez ali naquele lugar. Amém? Dando continuidade, vamos agora para o livro de Mateus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Amém? Mateus, capítulo 15. Todos encontraram? Jesus e a tradição dos judeus. Começa da seguinte forma. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. Disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: disse Deus: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim.
A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus fala sobre a impureza, versículo 10. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é porque entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E, quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca e vem do coração é isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Glória a Deus. A mulher estrangeira, versículo 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Jesus cura muita gente, versículo 29. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus alimenta outra multidão. Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Glória a Deus. Agora, para finalizar a leitura no dia de hoje, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Amém. Todos encontraram Provérbios, capítulo 31? Um capítulo relativamente rápido, porém muito poderoso. Maravilhoso. Vejam só, começa da seguinte forma: conselhos para um rei. São estas as palavras solenes que a mãe do rei, Lemuel, lhe disse: você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. A esposa ideal.
Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz coberta e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz assim: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. Glória a Deus, que coisa linda. As palavras a respeito da mulher, esse final aqui também é muito lindo. Amém? Eu sempre estarei deixando nos comentários um versículo a respeito da nossa leitura do dia de hoje. Do mesmo jeito que eu peço que vocês deixem aqui um versículo, também vou fazer questão de toda a leitura deixar um versículo do dia que nós estivemos lendo. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo. O Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pelas tuas palavras que o Senhor proferiu aos nossos corações no dia de hoje. Senhor, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra ela é perfeita, a tua palavra ela não muda, Senhor. É o melhor caminho que nós devemos seguir. Pai, obrigado pela lição do dia de hoje. Em todos os capítulos, o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado por permitir, Pai, aprendermos um pouco mais de Ti e que amanhã estejamos aqui novamente, firmes e fortes, com o coração aberto, com a mente aberta, para ouvir os Teus ensinamentos. Continua abençoando a todos nós, continua abençoando o nosso dia. Assim oramos e Te agradecemos, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, nosso Deus. Amém. Glória a Deus. 31º dia concluído com sucesso. Amanhã, 32º dia, teremos aqui uma surpresa agradável para vocês. Amém? Será uma coisa muito importante e também vou convidar vocês a fazerem o mesmo. Amanhã estaremos aqui novamente, tá? Não se esqueçam, deixe aqui o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal se ainda não está inscrito, tá? Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.